Olá, boa tarde. Esta tarde o nosso webinar é sobre o trabalho colaborativo, a aprendizagem colaborativa e uma ferramenta específica, um mural digital, que é o Padlet. Eu vou começar por apresentar a minha colega do Centro de Competência, a Susana Senos. Talvez já a conheçam de outras andanças, no entanto eu vou apresentar com todos os SGRs e com os detalhes fundamentais. A Susana é professora, é da área das línguas, tal como eu, só que a Susana é de inglês e alemão. A Susana tem um mestrado em didática do inglês e do alemão, tem uma pós-graduação em educação especial, tem uma pós-graduação em tecnologia educativa. A Susana é colaboradora no CCTIC desde 2015. Em 2019 passou a colaboradora oficial, ou seja, há uma componente, a maior componente do seu horário como docente é dedicada ao apoio no centro de competência. Acho que disse o fundamental, Susana. Sim, acho que sim, É obrigada. professora em Coimbra e trabalha em Aveiro e vive em Ilhavo e pronto. Olá a todos. Como a Zé disse, estamos aqui para apresentar hoje uma ferramenta em particular, haverá outras, mas esta foi aquela que nos foi solicitada a apresentação por alguns colegas de algumas escolas e por isso é que estamos a falar desta em particular. Começando então por apresentar a Zé, Maria José Loureiro, professora em mobilidade no Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro, já há muitos anos, a 100%. A sua formação de base é em línguas, como foi referido. No caso da Zé, em francês e português. E depois todo o trabalho de pós-graduação que a Zé tem, de mestrado e de doutoramento, está completamente ligado à área das tecnologias digitais e do e-learning. Creio que também disse tudo essencial, certo? A escola é a escola da Anadia, é onde eu vivo, em Anadia, mas é isso, estou no Centro de Competência TIC da Universidade de Aveiro. Vamos começar então por apresentar-vos o que é, afinal, um Padlet. Alguns de vocês provavelmente já conhecem, para outros poderá ser novidade. Um Padlet é um mural digital que tem mais ou menos este aspecto. Se nós imaginarmos que temos aqueles murais físicos que podem ser de cortiça ou de madeira ou de qualquer outro material onde nós colocamos post-its, o Padlet é basicamente um mural onde nós podemos ir colando diferentes post-its com diferentes tipos de informação. Este que nós temos aqui é um exemplo que foi criado para este momento, em que nós temos aqui um post com a apresentação da Zé, um com a minha apresentação, um que explicita mais pormenorizadamente o que é a ferramenta Padlet, um outro que fala um pouco da metodologia que vamos usar nesta sessão e ainda alguns exemplos que trouxemos para aqui hoje. Para falar um bocadinho mais sobre a ferramenta, vou passar a palavra à Zé. Ok, então o Padlet, há bocadinho eu estava a conversar com a Susana e estávamos a chegar à conclusão que o Padlet é verdadeiramente uma ferramenta de cooperação, mais do que propriamente uma ferramenta de colaboração. Colaboração, todos os alunos ou todos os intervenientes deveriam estar a trabalhar no mesmo documento, no mesmo vídeo. Neste caso, toda a gente está a trabalhar, cada um fazendo a sua parte para uma mesma finalidade. Ou seja, isto é um placar, como a Susana acabou de dizer, um placar eletrónico, um mural, e este mural permite que uma turma ou que um grupo de trabalho, cada pessoa, vá postando, vá afixando, vá apondo neste placar tudo o que seja documentos, sejam eles escritos, sejam eles de imagem, de som. Depois, estes documentos que são colocados pelos diversos intervenientes
neste trabalho cooperativo podem ser alvo da interação, da apreciação, da retroação dos outros colegas, dos pares com quem se está a trabalhar. É óbvio que tudo isto tem de ser moderado pelo administrador do Padlet, do mural. Já vamos falar dessa parte um bocadinho mais à frente, mas o Padlet é uma ferramenta preciosíssima para a colaboração e a cooperação online, uma vez que muitas vezes há quem nem sequer distinga um conceito do outro. O Padlet tem diversas possibilidades de apresentação, portanto a apresentação pode ser como está neste momento neste placar, mas podia ser sob a forma de um mapa com países que aparecem pelos mais diversos motivos. Por exemplo, nós podíamos aqui assim marcar os países onde neste momento está a começar a haver desconfinamento relativamente à pandemia na qual vivemos no momento atual. Podíamos mostrar, fazer com os alunos de História uma visita em Roma aos locais da antiguidade romana, latina, etc. Portanto, as finalidades do mapa são variadíssimas. A acompanhar já agora esta aula de História, este mural poderia também ter o aspecto de um friso cronológico, portanto, de uma linha cronológica, de uma linha do tempo. Cá está, esta linha do tempo, neste caso temos aqui o desenvolvimento da borboleta desde o início da sua gestação até que atinge a idade adulta, em que é borboleta como nós a conhecemos, com as asas, com todos os elementos do seu corpo, do seu organismo, mas onde estão os estádios de desenvolvimento e as metamorfoses que a borboleta vai sofrendo, poderiam estar a alturas do Império Greco-Romano, sei lá, etc. Outro aspecto que o mural pode adquirir é que, em vez de serem estes documentos que estão fixados no placar, eles poderiam aparecer de outra forma. Depois nós vamos ver. Aliás, se nós quisermos que haja interação entre os diversos elementos, uma das coisas que vai aparecer em cada uma destas quadrículas, que tem cada uma a sua subtemática, chamemos-lhe assim, apareceria um espaço para interação, para reações. As reações podem ser por escrito, podem ser com imagem, podem ser com emoticons. Pronto. Em relação a esta sessão propriamente dita, obviamente, interessa-nos que no final da sessão já tenham o bichinho para ir explorar a ferramenta, e para isso o que é que nós vamos fazer? Antes de mais, a Susana há de explicar quais são todas as componentes da ferramenta, porque ela é que é a anfitriã desta sessão, portanto ela é que vai poder mexer no ecrã conforme for oportuno. Vamos também apresentar exemplos muito concretos daquilo que se pode fazer com a ferramenta, obviamente numa situação de ensino e aprendizagem, ou numa situação de projeto educativo, ou numa situação de aprendizagem informal ou não formal, e haverá toda uma série de exemplos de caráter didático-pedagógico para observarmos. A Susana, então, vai apresentar a ferramenta de uma forma muito global e primeiro vamos apresentar exemplos concretos, assim é que é. Eu vou apresentar um primeiro exemplo, desculpem a abreviação, está ali escrito, mas eu, enfim. Um primeiro exemplo muito concreto, nós no Centro de Competência, imediatamente antes da pandemia, íamos ter a visita de um Erasmus, composto por 6 países, salvo erro,
e fomos convidados a fazer uma apresentação da Universidade de Aveiro e uma atividade para envolver todos os alunos que vinham, que faziam parte deste mestrado. O mestrado tinha alunos da Polónia, da Turquia, de imensos países que eu agora já não sei de cor, e a nossa atividade propunha-se fazer uma abordagem simplicíssima, como se fosse uma aula básica do português básico para o turista que vem a primeira vez a Portugal se poder orientar ou poder encomendar a sua refeição no restaurante ou poder fazer N coisas. Para isso, os alunos iam começar por ver um vídeo muito breve da cidade de Aveiro, depois iam ver um vídeo também muito breve da universidade e, ao mesmo tempo, eram convidados a anotar logo algumas palavras que eles achassem, no entender deles, fossem básicas. Estes vídeos estavam em português e em inglês. Estavam falados em português com legendas em inglês. E, portanto, através do auxílio da língua inglesa, os alunos podiam, desde logo, tentar dizer palavras que eles achassem básicas, como, por exemplo, bom dia, olá, adeus, obrigado, etc. A finalidade final, peço desculpa pela redundância, a finalidade deste trabalho era que, no final de 1h30, os alunos conseguissem fazer um pequeníssimo roleplay, em que dissessem só olá, como é que te chamas, estas coisas. As díades pedagógicas seriam um aluno português eventualmente como um aluno polaco, ou sempre alunos de nacionalidades diferentes, para serem obrigados a utilizar uma língua que fosse o elo de comunicação entre eles, que neste caso seria o português, no caso nós conseguirmos, senão seria mesmo o inglês, que é a língua que todos falam. Nós, para apresentarmos também a nossa língua aos alunos, tínhamos feito um mapa. Temos aqui assim a apresentação de alguns dos alunos portugueses, também de uma... peço desculpa, nós temos a apresentação de alunos da Universidade de Aveiro, que, ao fim e ao cabo, iam dar mais ou menos um exemplo daquilo que eles poderiam fazer em português, da forma mais simples que conseguissem. E para isso havia alunos relativamente novos e também uma aluna angolana, que é uma aluna de mestrado, é uma pessoa com uma idade relativamente jovem. Tudo isto também serviria de ponto de partida para os alunos estrangeiros se poderem apresentar em português e para participarem tal no desempenho, no pequeno diálogo. Nós fizemos um mapa dos países onde o português é falado no mundo, para os meninos estrangeiros terem a noção de que o português é uma língua que é falada em praticamente todos os continentes, à exceção da Austrália. Cá está o mapa, é um mapa muito bonito, é um mapa da CPLP. A Susana está com algumas dificuldades de pousar o rato em cima do mapa. De qualquer forma, o mapa está ali para toda a gente ver. Cá está, Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, etc. Todos os países onde a língua é falada, sendo que os alunos provavelmente, embora muitos deles sejam de terra e idade, os alunos estrangeiros, mas saberão que o português é fundamentalmente falado no Brasil. Portanto, este era um exemplo. Neste exemplo há também pequeninos vídeos dos alunos a apresentarem-se. Podes mostrar só um dos exemplos aqui deste menino exato. Olá, o meu nome é Eduardo Soeiro, tenho 22 anos, vivo na Meda, que é uma cidade perto da Não se está a Guarda, ouvir, perto de Espanha. mas isto Estudo à novas tecnologias da partida comunicação. ouvir-se-ia, e fizemos aqui assim a transcrição ipsis verbis daquilo que o aluno disse. Isto Sim, eu aqui tenho som, da gravação Zoom que não está a aparecer. Nesta ferramenta que estamos a utilizar, mas pronto, este exemplo está mais ou menos dado. Acho que podes começar a apresentar a ferramenta em si.
E eu vou dizer-vos que esta ferramenta, como todas as outras, antes de mais nada, para utilizar a ferramenta é necessário criar uma conta. Nós fizemos este trabalhinho que vos mostramos, que está na conta do CCTIC. Esta conta do CCTIC foi feita imediatamente a partir da conta Gmail que o CCTIC tem, e qualquer um de nós pode abrir uma conta no Padlet a partir do Google, a partir da Microsoft, a partir da Apple. Portanto, se tivermos contas em qualquer uma destes servidores, poderemos abrir uma conta automaticamente no Padlet. Se não for esse o caso, abrimos uma conta, como em qualquer outra plataforma, um motor de busca, onde quer que seja, desde o início. Damos um mail, depois vamos ter que ir ao nosso mail confirmar que seguir todos os passos para definir passwords, etc. Portanto, sim, o registro, como estava a dizer a Zé, é muito fácil, porque hoje em dia, como na maior parte das ferramentas, eles dão-nos esta possibilidade de irem automaticamente buscar os nossos dados e de usarmos a mesma palavra-passe, e portanto é muito fácil fazer esse registro. No caso, podemos fazer o registro com a nossa conta Google. Eu aconselho sempre os professores que tenham uma conta institucional que estejam a usar alguma ferramenta dessa conta. Por exemplo, se estiverem a usar a Google Classroom, fará sentido registarem-se com a conta Google institucional da sua escola, porque depois vai facilitar a partilha do Padlet com a Google Classroom. Também existe a possibilidade de fazer o registro com uma conta Microsoft. Para quem estiver a usar uma plataforma como o Teams, por exemplo, poderá ser mais útil fazer o registro com a conta Microsoft. Portanto, aí depois cada um terá que avaliar qual será a conta que mais vantagens lhe poderá trazer. Eu vou entrar aqui novamente com a conta do Centro de Competência. Ela já está guardada, portanto não pediu a palavra-passe. Se tivesse pedido a palavra-passe, vocês colocavam a palavra-passe, que põem exatamente como colocam para aceder ao vosso e-mail. E a primeira coisa que vos vai aparecer é o tipo de pacote que vocês podem aderir na conta Padlet. A conta Padlet é paga a partir de um determinado número de morais, mas tem um pacote básico. Esse pacote básico pode ser alargado, e mais à frente eu vou explicar um bocadinho como é que isso se faz. Portanto, nós fomos aqui acima a padlet.com, não é? Eu não fiz essa parte no início, mas posso voltar a fazer, padlet.com. Se eu sair, é mais fácil para verem o que é que vai acontecer. Portanto, padlet.com, e vocês ou se registram ou fazem o login. Login. O login como em é qualquer outra exatamente. ferramenta. Portanto, vamos fazer O então. Padlet tem uma particularidade que vão reparar imediatamente. O Padlet tem uma forma também muito interativa de lidar com o utilizador. Como podem verificar, na parte superior esquerda do ecrã, há CCTIC, olá, CCTIC, e depois um lembrete, você é lindo. O CCTIC, por acaso, é só um centro de competência, não é uma pessoa, de qualquer forma é simpático, porque por trás do CCTIC, centro de competência, há pessoas, e o Padlet é de uma simpatia. E quando nós criamos um Padlet diferente, a própria ferramenta pode atribui por defeito um título a esse Padlet e caracteriza o Padlet. A primeira vez que nós fizemos aquele Padlet, não sei se foi aquele, se foi um outro, o Padlet deu-lhe um título e disse-lhe feito por uma mente brilhante. E nós, como fomos as duas a fazer isto, pusemos feito por duas mentes brilhantes, porque nós somos duas, e deixámos duas mentes abertas, não é brilhantes. De facto estava a achar um bocadinho exagerado. Mente brilhante é o senhor do filme, nós somos mentes abertas. Sim, ele de facto tem um estilo de comunicação muito informal e procura ser divertido
na forma como comunica com o cliente, que somos nós, não é? Que somos clientes, passamos a ser clientes da ferramenta. Para fazer E é um uma Padlet, forma de também atrair as pessoas, porque acaba por ser uma forma muito coloquial e cool de estabelecer diálogo com o utilizador. Porque a informática, no início, era uma coisa pura e dura, e agora cada vez é mais convivial, e essa convivialidade, nós que agora estamos a comunicar só à distância, sabemos que é extremamente importante. para fazer um Padlet. É fundamental, Desculpa. imediatamente, quando nós trabalhamos com a ferramenta, é definirmos aquilo que pretendermos. E para isso temos que ir às definições. Não sei se era já para aí que tu ias. Primeiro temos que carregar aqui onde diz vamos fazer um Padlet, fazer um Padlet. E ele apresenta várias possibilidades. Cá está aquilo que eu falava há bocado. Pode-se criar uma espécie de um mapa de ideias. Temos aqui a possibilidade pode ser uma grade, a possibilidade uma prateleira. modal, que é a possibilidade que nós tivemos a ver, é a possibilidade daquele Padlet que nós temos. A possibilidade de tela permite arrastar os posts para qualquer sítio que nós queiramos. Eles não... Enquanto que no mural, ele se mexer no post, ele vai ordená-los todos direitinhos. Aqui eles podem ficar desordenados. A opção de stream, em que os posts aparecem como aparecem no stream das redes sociais ou de Facebook, não é? Em que uns aparecem em cima uns dos outros. Em grade. E por ordem cronológica, certamente? Sim, por ordem cronológica. Em linhas de caixas. Podemos fazer aqui prateleiras em que nós adicionamos aqui um título e depois podemos criar posts dentro de cada título. Eu depois tenho um exemplo para vos mostrar desta situação de prateleira. O back channel, que simula aqui o diálogo e a resposta entre os diferentes intervenientes, pode ser uma forma interessante de apresentar, por exemplo, se quisermos criar uma discussão, um fórum de discussão sobre um determinado tema, porque a forma como aparece é mais facilmente visível quem é que está a responder a quem. O mapa, que já vos mostramos, e o timeline, que também já vos mostramos. Nós, clicando aqui, selecionamos o que nós queremos, neste caso vou escolher este, e, como dizia a Zé, ele cria automaticamente aqui um nome. Este ele decidiu chamar-lhe meu épico Padlet, feito com serendipidade. Done with serendipity, não é? Portanto, ele faz assim uma tradução do inglês para português e às vezes há assim umas coisas um bocadinho curiosas. O que é serendipity? Serendipity é um conceito um bocadinho difícil de explicar agora. Vamos continuar e depois falamos sobre a serendipity. Da mesma forma que ele cria este nome automaticamente, ele também nos abre automaticamente o espaço onde nós podemos modificar o nosso Padlet. Ele diz-nos mesmo, adiciona o seu toque pessoal e nós podemos então colocar aqui o nome que nos apetecer. Eu vou pôr o nome de teste para este caso. A descrição pode ser também o que nós quisermos colocar. Aqui poderá ter a ver com os conteúdos que estamos a dar ou não. Permite-nos ainda selecionar um ícone. Nós podemos querer que apareça um determinado ícone junto do nome. Podemos adicionar o nosso, procurando uma imagem no Google, carregando uma imagem que já temos, colocando o link, tirando uma foto ou até desenhando. O endereço do nosso Padlet pode ser personalizado. Ao invés de aparecerem aqui estas letrinhas todas, eu posso colocar aqui o que quiser. Eu posso colocar, por exemplo, Zé Susana, que somos nós, não é? E o Padlet passa a ter esta terminação e não aquela terminação de números que é muito comum, que é hábito a ver nos endereços eletrónicos. Podemos mudar o nosso fundo no papel de parede. Nós temos vários tipos de papel de parede, um conjunto de cores sólidas, ou com gradação, ou texturas e padrões. Ou imagens. E aqui nas imagens há também uma praia temos muito linda. Imensas possibilidades. Eu vou escolher, por exemplo, aqui esta Blue Lagoon.
só para vos mostrar. Se nós quisermos, também podemos adicionar mais uma vez a nossa imagem. Portanto, nós temos sempre a possibilidade de personalizar o nosso Padlet com imagens próprias. E isso também parece ser um aspecto importante, porque vem trazer um toque pessoal a estes murais eletrónicos. Podemos alterar o esquema de cores, portanto, o fundo, a forma como aparecem os fundos, se é com as letras a branco, se é a preto, o tipo de fonte, ok? E depois começam a aparecer aqui algumas definições importantes. Aqui, por exemplo, esta da atribuição. Esta questão da atribuição é importante se os nossos alunos estiverem registados, porque se eles não estiverem registados, nós não vamos conseguir ver o nome do autor em cima do post que eles vão fazer. Portanto, Susana, os alunos são convidados a participar. Sim, eles podem participar. Como nós queremos saber quem é que participa, eles têm que se registar também. Sim, eu vou explicar essa parte um bocadinho mais à frente, em que nós podemos adicionar o e-mail dos alunos quando fazemos a partilha, e aí já aparece a indicação de quem é que está a participar, senão aparece como anónimo. Também temos aqui a posição da postagem. Se nós queremos que os posts apareçam do mais recente para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais recente, também podem escolher aqui. Podemos definir se os participantes do Padlet podem comentar ou não os posts que foram publicados, se podem reagir, e portanto temos aqui diferentes formas de reagir, como dizia a Zé, podem gostar, podem votar, podem pôr estrelas, podem avaliar, têm diferentes possibilidades de reações aos posts. E podemos fazer aqui também algo que pode ser importante para algumas turmas em particular, que é definir que os alunos não podem postar nada sem que nós autorizemos. Ou seja, o aluno escreve o post, mas... Espera, Susana, os alunos postam, mas o comentário só é visível depois do moderador, ou do professor, ou do tutor ter visto o comentário, ter eventualmente corrigido, ter aceito ou ter renunciado àquele comentário. O comentário é feito. O comentário e a própria postagem, não é só como acontece em todos os blogs, esta possibilidade existe desde sempre. Este mural tem também esta possibilidade. Portanto, o aluno escreve o que quiser, faz a sua publicação, mas, como dizia a Zé, só depois de ser revisto é que o professor pode escolher excluir ou aprovar. Ao aprovar, ele passa a estar visível a todos, os que fazem parte do mural, excluindo, ele desaparece e o professor terá que pedir ao aluno para fazer outro. Tem aqui também um filtro de linguagem, mas que não funciona para a língua portuguesa tanto quanto eu já pude perceber. No meu caso, como sou professora de línguas estrangeiras, posso usá-lo porque irá controlar também o tipo de linguagem. Muito embora... Como és professora de inglês, não é? De inglês, não foi o que eu disse? Disseste línguas estrangeiras, mas para o francês e para o alemão não dá. Sim, obrigada. Eu acho que ele não controla se as asneiras ou se o calão é alemão, senão também daria para o português. De qualquer mas por forma... acaso é uma ideia muito engraçada, que é uma pena que ainda não esteja adaptada, já amanhã vai estar. Sim. Uma palavra, um palavrão, é substituído por um emoticon giro, ou por uma cara zangada, se for um palavrão, enfim. De qualquer forma, a partir do momento que nós ativamos a definição de aprovar os posts deles, também acabamos depois por aprovar também de acordo com a linguagem que foi usada. Portanto, o facto de ele não fazer em português, podemos sempre controlar de outra forma. Pronto. Uma coisa que tem tudo a ver com isto e que podes ir mostrar desde já, é que há um administrador, neste caso penso que somos duas, neste caso específico, mas normalmente há um administrador, e todas as pessoas que nós podemos convidar, tal como acontece para todos os documentos da Drive no Google, ou em todos os fóruns, ou em todos os blogs, o que é que acontece? Eu posso convidar uma pessoa que possa ver aquilo que foi colocado, que foi postado, posso também convidar essa pessoa para ver e comentar,
Os comentários já vimos que podem ter que ser obrigatoriamente aprovados ou não. O não, no nosso caso, é um tiro no escuro, porque nós sabemos bem do que os nossos alunos às vezes são capazes, e agora ainda por cima que estão frustrados por causa do confinamento, a coisa pode ser um bocado mais complicada. Depois, podemos ainda permitir que o aluno seja, que veja, que comente, que edite, portanto o aluno pode ter permissões de editor, o que significa que ele próprio, normalmente pretende-se isso, uma vez que é trabalho cooperativo ou colaborativo, ele próprio pode fazer o seu post, e o seu post é também moderado pelo professor, tutor, monitor, e há ainda uma outra possibilidade que é quem nós convidamos ser também administrador. No caso do editor e do administrador temos que ter muito cuidado, porque estas pessoas têm também a possibilidade de apagar ou corrigir o que foi feito por outrem. E isto também pode ser um grande risco. Ou seja, é uma coisa que se deve utilizar com alunos mais velhos, com alunos que estejam sensibilizados para aquilo que vão fazer. A Zé estava então a explicar as funções que aparecem aqui no ícone compartilhar. Quando nós clicamos em compartilhar, é aquilo que nós habitualmente dizemos partilhar. Aqui diz compartilhar, partilhar o nosso mural. Nós podemos convidar membros e carregamos aqui em Add Members e nós podemos, através do e-mail, ir convidar as pessoas que nós queremos. Portanto, se nós tivermos o e-mail dos nossos alunos, basta colocar aqui o e-mail, teremos que colocar um a um, e ele vai aparecer aqui a listagem das pessoas. Neste caso, eu vou convidar a Zé, e como a Zé estava a dizer, à semelhança daquilo que acontece noutros documentos, nós podemos definir as permissões de cada uma destas pessoas. A pessoa pode só ler, vamos imaginar que era um mural em que nós queríamos apenas que os alunos viessem buscar informação, que só viessem visualizar a informação, pode só ler, pode escrever, ou seja, visualiza e adiciona mensagens, não pode editar nem aprovar as mensagens dos outros, nem modificar o Padlet, nem convidar colaboradores. Portanto, esta é talvez a função que é mais tranquilo nós darmos aos nossos alunos. Se nós colocarmos o editar, já vai ser possível aprovar os posts de outras pessoas e, portanto, aqui já colocamos em risco o trabalho, podemos colocar em risco o trabalho de outros alunos. Pode administrar, tem todas as permissões possíveis, pode fazer o que quiser e é aqui que nós podemos ultrapassar um bocadinho a questão do limite dos 3 Padlets. Porque se nós nos registarmos com a conta da escola, por exemplo, com o nosso e-mail institucional da escola, vamos poder criar 3 Padlets. Se de seguida nos registarmos com o nosso e-mail pessoal, criarmos 3 Padlets e nos colocarmos nesses 3 Padlets como administradores, usando o mail institucional, nós a partir do mail institucional já vamos ter acesso aos 6 Padlets. Porque somos administradores daqueles que criamos com a nossa conta institucional e somos administradores daqueles que criamos com a conta pessoal. E, portanto, já conseguimos ter aqui um maior número de Padlets para usar. Pronto, esta é uma das possibilidades. Há depois também ali uma possibilidade de convidar colegas que vamos explorar a seguir. Outro aspecto muito importante tem a ver com a privacidade. Por defeito, o Padlet tem a privacidade de segredo, ou seja, ele está escondido do público. Se vocês pesquisarem no Google o nome deste Padlet, ele não vai aparecer. Enquanto que se nós o colocássemos público, ele seria visível por qualquer pessoa que fizesse uma pesquisa no Google ou noutro motor de busca. Ok? E, portanto, para eu mudar a privacidade, venho aqui a Change Privacy, temos o privado, podemos escolher ter uma senha para o tornar ainda mais segura e se for público, qualquer pessoa pode aceder. E temos aqui a permissão
que nós damos a quem vem visitar o nosso Padlet. Vamos imaginar que nós não sentimos necessidade de adicionar os alunos ao Padlet com o e-mail, como eu acabei de fazer com a Zé. Eu quero apenas partilhar o link com eles, mas quero que eles escrevam. Então, eu tenho que dar essa permissão aqui, ok? Eu posso partilhar o link com os meus alunos, eles podem escrever, sabendo que os posts vão aparecer como anónimos. Aquilo que eu normalmente peço aos meus alunos é que eles se identifiquem no início do post. Portanto, aqui tem que ver, conforme as turmas que têm e os alunos que têm, qual será a solução que funciona melhor para cada um de vocês. Como é que vocês fazem então a partilha? Copiando o link, se fizerem aqui copy link do clipboard, o link fica copiado e podem, por exemplo, colocar, vamos imaginar que estão a usar a Classroom ou o Teams, podem colocar no espaço de conversa, podem colocar lá o link e o aluno passa a ter acesso. Também existe a possibilidade de partilhar através da criação de um QR Code. Ele cria um QR Code único que o aluno depois lê para poder entrar. Este é aquele que eu uso, por exemplo, no presencial. Quando eu estou em sala de aula com os alunos e quero que eles acedam ao Padlet, é muito mais rápido criando o QR Code que eles leem com o telemóvel e rapidamente conseguem aceder. Podem incorporar no blog, no site, podem enviar por e-mail, no Facebook, no Twitter e aquilo que eu dizia no início, tem aqui também a possibilidade de partilhar diretamente na Google Classroom. Se ao clicar aqui, ele vai levar-vos para a vossa conta da Classroom e vocês escolhem a turma e depois seguem os passos habituais que já conhecem para partilhar. E podem também depois, no final, se quiserem, exportar o vosso Padlet. Ele deixa de estar online, passa a poder ficar guardado num ficheiro do vosso computador. E tem aqui diversas formas também de exportar o Padlet. Pronto, em termos de fazer login, definições, partilha, creio que já explorámos o que havia a explorar. Resta saber então como é que nós afinal colocamos aqui algum tipo de informação, não é? Portanto, o Padlet serve para nós escrevermos aqui alguma coisa. Como é que nós vamos criar os tais post-its digitais? É fácil, o Padlet tem esta facilidade, é uma ferramenta extremamente, já vimos que era convivial, é também ergonómica e muito intuitiva. É óbvio que tinha lá o mais, se nós formos ao mais, vai-nos permitir uma ação adicional e depois o lápis significa editar, portanto nós escrevemos, quando quisermos corrigir, clicamos em cima do post que fizemos e vai-nos aparecer o botão de editar. Muito bem, carregamos no mais, como disse a Zé, é aqui que eu normalmente peço aos meus alunos para eles se identificarem quando eles não estão registados, portanto eu podia fazer isto, Susana, podia escrever aqui o que tivesse que escrever e depois há uma infinidade ou um grande número de opções de partilha de informação. Se eu clicar aqui, eu vejo que posso ir buscar um ficheiro ao meu computador, posso partilhar um link, posso ir ao Google Imagens, posso tirar uma fotografia diretamente com a câmera do computador, posso fazer uma filmagem, posso gravar a minha voz, posso gravar o ecrã, posso desenhar, posso adicionar um lugar e posso ainda ir buscar, fazer links a outros Padlets que já existam. Portanto, temos aqui várias possibilidades de postagem de informação que abrem um leque variadíssimo de informação que nós podemos colocar aqui, dependendo daquilo que nós queremos fazer. Para terminar a nossa postagem, basta clicar do lado de fora do quadradinho que abrimos e a postagem está completa. Acabou, ok? Editar. Eu não estava contente com o que aqui estava, vinha aqui ao lápis e ele permite-me novamente editar o meu post. Clico do lado de fora, o post está aqui. Neste caso eu tinha dado a indicação de que era possível fazer comentários
e como veem aparece aqui em baixo a possibilidade de fazer o tal comentário, ok? Não é nada disto que eu quero, enganei-me, não quero nada disto, muito fácil. Excluir Lixo. mensagem, lixo, acabou. Outra possibilidade de vocês fazerem um post sem serem carregar aqui no mais é clicar 2 vezes em cima do ecrã e já tem o post criado. Portanto, como veem, não há uma ciência muito complicada. Depois ainda tem aqui a possibilidade de personalizar Mais ações. Personalizar um bocadinho o post. Podem mudar a cor, podem transferir, copiar, expandir ou excluir. Uma dúvida que muitos colegas têm muitas vezes e que nos perguntam às vezes nas formações é: como é que eu aumento esta caixa? Ela vai aumentando. Ele não permite que nós façamos isso. Nós não podemos vir aqui esticar os lados, mas à medida que nós vamos escrevendo, ele próprio vai aumentando. Se nós viermos aqui colocar um link, por exemplo, teria que ter agora aqui um link que não tenho, mas se nós viermos aqui ao Google buscar uma qualquer imagem, esta é bonita, foi a primeira que apareceu, não liguem ao conteúdo, não era isso que era aqui relevante, só para perceberem que o post vai adaptar-se ao conteúdo que nós aqui colocamos. Portanto, não precisam preocupar-se com expandir ou diminuir o post, ok? Claro que agora aquilo que é relevante pensar numa ferramenta destas é que todo o conteúdo que aqui está é aquele que nós quisermos, desde que sirva à nossa finalidade pedagógica. Ele não tem muito mais em termos de explicação que possamos aqui dar de como é que ele funciona, não há muito mais a explorar, é bastante simples, como dizia a Zé, bastante intuitivo. Há só aqui uma outra ação que eu vos queria chamar a atenção, que é a tal questão que nos permite fazer mais Padlets. Vindo aqui às definições, vocês têm a possibilidade de escolher aqui Referrals e se copiarem este link e enviarem este link a colegas vossos, e se através deste link os colegas que vocês convidaram se tornarem usuários do Padlet, vocês vão ganhar a possibilidade de ter mais Padlets. Portanto, se partilharem com vários colegas, se eles entretanto aderirem à ferramenta, vocês poderão ter a possibilidade de ficar com mais Padlets. Portanto, já sabem, essa é outra possibilidade. Portanto, aqui neste ícone da conta, definições, referrals e usar este link para partilhar a ferramenta com os colegas. Uma outra questão importante que tem aqui é a questão do remake. Nós podemos copiar um Padlet. Vamos imaginar que ele estava aqui cheio de informação e que até era informação que eu queria aproveitar para uma outra turma. Eu venho aqui a remake e ele copia-me, pode-me copiar só o design, mas também pode copiar as postagens que eu aqui tenha. E, portanto, pode ser útil se nós quisermos ter vários Padlets com informação semelhante para diferentes turmas, basta fazer um e depois a partir daí conseguimos copiar para outras turmas. Eu penso que, em termos de funcionamento da ferramenta, acho que já referi as suas o fundamental principais... acho que está dito. Podemos mais uma vez refletir sobre as grandes finalidades com que se pode utilizar a ferramenta, porque acho que já devemos estar a atingir para aí 45 minutos de webinar. Eu vou só aqui dizer mais 2 ou 3 coisas. Portanto, o Padlet é uma ferramenta poderosa, cheia de potencialidades. Nós falámos do Padlet fundamentalmente como uma ferramenta destinada à cooperação e à colaboração, mas sendo o Padlet um placar digital, é óbvio que o Padlet também pode servir
de mural digital para afixar informação variadíssima. Um projeto de turma pode ser sobre o cinema inglês da década ou o cinema americano dos anos 20, ou o cinema francês não sei quê, e o Padlet pode servir como um mural só para aquela semana, para indicar o que é que vai acontecer no cineclube da escola em relação ao cinema americano dos anos 20 ou ao cinema francês da década. Por outro lado, o professor pode também pretender utilizar o Padlet para que o Padlet seja o local onde os alunos vão fixar os trabalhos do grupo. Os alunos de Biologia fizeram um trabalho sobre o vulcão que está, os vulcões que ainda estão em perigo de erupção ou não, ou aqueles que estão em fase completamente morta, estacionária. Cada grupo coloca no Padlet o seu trabalho. Desculpa interromper-te, Zé. Vocês repararam que eu vim aqui a um espaço chamado Galeria. Esta galeria tem imensos exemplos de Padlets, que nós depois podemos fazer o tal remake, se quisermos, e usarmos. E a Zé falava aqui da tal questão da partilha dos trabalhos dos alunos. Por exemplo, são relatórios que os alunos desta turma fizeram sobre os livros que leram. Portanto, por acaso é escrito, cada menino escreveu a introdução, o resumo, as personagens, o argumento. Podia ser áudio, podia ser vídeo, podia ser porque de facto a ferramenta permite usar essas possibilidades. Não é? Como nós vimos há bocado, a ferramenta suporta vídeo e nós podemos pedir aos alunos, para nós, então, professoras de línguas, isto é um aporte importantíssimo, os alunos, em vez de porem cá coisas escritas, põem um vídeo em que ou declamam um poema em língua estrangeira, ou fazem uma breve apresentação de um tema qualquer na língua estrangeira e, em vez de estarmos a fazer uma avaliação formativa, ou seja que tipo de avaliação for, da expressão escrita, estamos a fazê-la em relação à expressão, à capacidade de expressão oral. O Padlet serve praticamente para todas as funcionalidades. Inclusivamente os professores de uma turma podem também organizar-se entre si e utilizarem a ferramenta para discutirem aquilo que muito bem entenderem em relação a um projeto de turma. O Padlet tem lá está, o limite para o Padlet é a imaginação e a nossa criatividade. É também um espaço que pode muito bem ser usado em trabalho interdisciplinar, porque se os professores estiverem todos com a qualidade de administradores, todos podem gerir a informação que está aqui no Padlet. Eu estava a ver aqui este que é The Tallest Buildings in the World, tem aqui um mapa, este caso em particular, eu lembro-me que, por exemplo, no 7º ano, em inglês nós falamos sobre os graus dos adjetivos e em geografia falam sobre os países. Podia-se fazer um Padlet sobre o país mais quente, o sítio mais frio do mundo e, portanto, usar, por exemplo, o país mais populoso, o país... pode inclusivamente depois trabalhar-se a matemática ao mesmo tempo com estatísticas de densidade populacional, etc., questões culturais, se estes países tiverem a ver com as línguas que são estudadas na escola, espanhola, alemã, eventualmente chinês, ou mandarim, melhor dizendo. De facto dá para uma série uma série enorme de trabalhos, de projetos. E pronto, penso que conseguimos apresentar aqui o essencial para que possam utilizar a ferramenta e ideias terão com certeza muitas, têm aqui várias na própria ferramenta que podem explorar e parece-nos que nesta modalidade que estamos a viver de ensino à distância pode ser uma ferramenta muito interessante a usar com os alunos.
Zé, não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar. Quero-vos dizer que espero que tenham achado este webinar interessante. O facto de se tratar de um webinar permite parar quando quiserem para irem ver melhor uma das funcionalidades ou como é que se faz, ou com a vossa capacidade de descoberta vão também descobrindo por tentativa e erro como é que se fazem as coisas. Espero que tenham gostado. Aquela palavra, Susana, tem a ver com descoberta de coisas inesperadas, portanto vamos fazer, eu fui, entretanto tive tempo de ir ver, a palavra cá para mim deve ser brasileiro, não deve ser bem português, mas aparece... Em inglês existe serendipity e ele deve ter feito uma tradução. Mas é de facto uma palavra literal. estranha, porque é capacidade de descobrir coisas, mas tem que ser coisas muito boas, muito inesperadas e muito boas, é assim uma coisa um bocadinho demasiado abstrata, mas interessante. Colegas, bom trabalho, muito obrigada pela vossa atenção, é sempre um gosto.